neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ali foi enxertado.
estatura de um varão perfeito é uma mensagem baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Você pode ler em casa com mais tempo e você verá ali esta escada de virtudes, esses degraus: fé, virtude, conhecimento, que é a ciência de Deus, não? A temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e, por último, essa pedra de coroa, caridade, que quer dizer amor, que é o próprio Cristo. Isto é como uma pirâmide, isto dá justamente 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 degraus. E a pirâmide tem justamente 7 degraus. Mas ali, então, Pedro vem com a pedra de coroa, formando a 8ª, mas aquilo não é propriamente um degrau a ser alcançado mais pela igreja, mas sim a própria pedra de coroa, que é o próprio Cristo, coroando esta pirâmide. Agora, este varão cuja estatura é perfeita é o próprio Cristo. O varão da estatura perfeita é Cristo. Não tem outro. Ele é o perfeito. Ele manifestou estas virtudes de uma maneira plena. Agora, a sua igreja revela estas virtudes. Através das eras, nós encontramos isto. Por ordem. Paulo foi a era da fé, e logo vem a era da virtude. Virtude quer dizer força, poder, espiritualmente falando. Depois veio a era do conhecimento, da ciência de Deus. Logo vem a era da temperança. Depois paciência. Foi a era de Wesley, não é? E logo a do amor fraternal, Laodiceia, e por último, agora aguardamos a pedra de coroa. Então você encontra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, esta pirâmide, estes 7 degraus, coroados com a pedra de coroa, que é caridade, que quer dizer amor. Nós vamos destacar um pequeno trecho desta mensagem, a estatura de um homem perfeito, uma vez que já tivemos a oração tão inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi feita nesta mensagem. Cremos que já temos sido abençoados, porque pense nisto: queremos saber que classe de gente temos que ser para estarmos presentes naquele dia. Ora, a palavra de Deus mostra que classe de gente devemos ser. Gente que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, segundo o que afirma São Pedro na sua 2ª carta, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós vemos também que nesta oração que o grande mestre é o Espírito Santo. Não há outro. O grande mestre é o Espírito Santo. Só ele pode nos guiar em toda a verdade. Só ele poderia usar alguém para nos mostrar tão grandes e poderosas verdades, apesar de tão simples como são. Aqui temos na mensagem estatura de um varão perfeito, que isto é uma carta de São Pedro dirigida a quem já tem se escapado
da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então você vê que toda a Bíblia não é para todo o mundo, para todos os pecadores. Mas a razão, a lógica mostra isto. Você não pode falar de álgebra para aquele que não sabe nem o abecedário ainda. Você não pode levar um aluno a resolver problemas de expressão aritméticas e matemáticas, etc., a não ser que primeiro ele aprenda a somar, a multiplicar, a dividir, a diminuir. Então Pedro, muito diligentemente pelo Espírito Santo, escreveu uma carta que ela é para crentes. Você diz assim às vezes, vai pregar para os descrentes. Então Pedro também não poderia dirigir nenhuma carta para os crentes. Mas aqui está uma carta e eu poderia mostrar que grande parte das cartas de São Paulo e todas as escrituras, as cartas, o Novo Testamento, já está se endereçando à igreja. Leia a carta aos Efésios. Veja se Paulo tem aquele trabalho que tinha ali com os coríntios. Veja se ele teve que falar em dons com os Efésios. Veja, nessas outras cartas, se ele teve que ocupar o tempo para estar pondo dons em ordem, mostrando o caminho mais excelente, etc. Não. E você pode fazer um confronto muito perfeito de Josué lá no Velho Testamento com Efésios. Isto é uma posição da igreja. E quando ela tem alcançado esta posição, então ela recebe estas coisas que são endereçadas a ela, exclusivamente a ela. Você sabe que você não pode falar coisas íntimas para uma mulher que não é sua. Você fala coisas íntimas para a sua esposa. Você fala coisas íntimas para seu marido. Assim também há coisas íntimas do esposo, que é Cristo, que ele fala somente à sua esposa, que é a igreja, comprada e resgatada pelo seu sangue, e que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o profeta diz, eu tenho obtido esta fé, você diz, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Sim, eu tenho obtido esta fé, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Agora, é certo que o profeta de Deus, como São Pedro, escreveu isto, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Vejam, que essa carta é para aqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Está certo assim? Então, essa carta de 1 Pedro capítulo 3 não vale nada para esta mulher que não alcançou uma fé igual à dos apóstolos. Agora você vai ver o grande significado do ministério de Elias nesta era, que ele viria converter os corações dos filhos aos corações dos pais. O que vale a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, sobre os deveres das mulheres cristãs, dos maridos? Não vale nada. Não vale nada para esta pessoa que não tem alcançado uma fé igualmente preciosa à dos apóstolos, começando pelo seu batismo. A gente não pode deixar escapar nada. Não pode deixar escapar coisa alguma disto. Comece pelo seu batismo para ver se sua fé é igualmente preciosa à dos apóstolos. Agora, em Efésios capítulo 2, versículo 20, você encontra que
o fundamento da igreja, o alicerce, é justamente isto, os profetas e os apóstolos. E você não pode prosseguir adiante como um verdadeiro cristão que tem se escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência que há no mundo, e que tem alcançado fé igualmente preciosa, a dos apóstolos, sem que você comece logo pelo seu batismo, sem que você veja o Pai no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Agora Filipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Então Jesus respondeu para Filipe, no lugar do Pai. O Pai estava falando ali. Há tanto tempo estou convosco, na primeira pessoa. Jesus tinha hora que ele falava com a natureza de filho, orava, pedindo, mas quando ele mandou a Lázaro levantar, aquilo era o Pai. Ele falava, na verdade, às vezes no lugar de uma segunda pessoa, mas logo essa primeira pessoa falava nele. Através dele derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Então estava ali na primeira pessoa o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Se você for ler São João 14, a partir do verso 6, você vai encontrar que Filipe estava recebendo uma resposta de Jesus, uma satisfação do Senhor Jesus Cristo, quando ele pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai, mostrasse para eles. Então Jesus respondeu, o Pai respondeu. Aquele Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens. E Jesus disse em São João 17, no final da sua oração, e lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso que eles usaram o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Por isso que Pedro e todos os Atos dos Apóstolos, e você não encontra um batismo na Bíblia, somente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus disse, lhes fiz conhecer o teu nome. Leia em São João capítulo 17, aí o último versículo. E você vai encontrar, lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso eles usaram o nome exigido em Mateus 28, 19. Agora, sem ter essa fé igualmente preciosa, você pode ter essa carta para você? Essa mulher pode receber 1 Pedro, capítulo 3. Os maridos podem receber essa carta para si? Isso pode ser praticado, vivificado no coração da mulher, do homem? Vamos ver. Antes de ter uma fé igual à de Paulo, em Atos 19, ter o mesmo batismo, tudo assim, Paulo, ou então Saulo de Tarso, chamou ao Senhor Jesus Cristo de Senhor. E um homem daquele não chamava ninguém de Senhor a não ser Deus, Jeová. Aquele Jeová que ele estudou lá nos pés de Gamaliel. Mas quando ele caiu do cavalo, chocou com a luz, caiu do seu pedestal, do seu sistema, então ele disse, quem és tu, Senhor? Senhor. Um judeu não chama ninguém de Senhor, a não ser Jeová, o Pai. Então Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, que luz gloriosa! É gostoso, é maravilhoso, é muito bom a gente ouvir um testemunho de cura, mas, oh, como esta esposa eleita gosta, se deleita em ouvir a palavra desse grande mestre, o Espírito Santo,
nos mostrando esses quadros tão maravilhosos e fazendo combinar as Escrituras. Ora, meu ouvinte amado, minha ouvinte amada, filha de Deus, apanhe esta primeira carta de São Pedro agora, se você tem tempo. Marca isto, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, e começa a comer isto. Se você está enfermo, não tem importância. Quando chegar ali, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, você vai ser curado pela palavra. Não precisa ninguém nem pôr a mão sobre você. Eu conheço um testemunho de uma mulher desenganada dos médicos, com seus pulmões já todos estourados por crateras, que foi curada por esse versículo aqui, sem ninguém botar a mão nela. 1 Pedro 2, 24. Se você pode crer num copo d'água, por que não crê nas Escrituras? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pega as duas cartas de São Pedro e comece a ler. Quando chegar na segunda carta, capítulo 1, você vai encontrar a base dessa mensagem que você está ouvindo. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Você pode obter tudo pela palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Oh, mantém teu olhar pro céu, pra sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá à oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu. Só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer todo mal. Oh, mantém teu olhar pro céu. Só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Por isso estamos aqui nesta manhã, para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. Aqui temos, ouvintes, mais uma declaração do profeta de Deus, desta feita pregada em sua mensagem A Estatura do Homem Perfeito. Esta mensagem foi pregada pelo profeta de Deus, irmão Branham, em 1962, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. A estatura do homem perfeito. Então vamos lembrar de que aquela segunda carta de São Pedro, como também sua primeira carta, é exemplo do que acabamos de ler
na segunda epístola do apóstolo São João. Estas cartas são endereçadas à igreja. João disse: o ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, os quais amo na verdade. Você vê isso na segunda epístola do apóstolo São João. O ancião, a senhora eleita. Esta senhora representa a igreja. Ele está se referindo à igreja. A mulher representa, simboliza a igreja. O homem simboliza, é o tipo da palavra. Pelo estado da mulher, você vê o estado de palavra, de evangelho que ela tem. Então você conhece o estado do marido dela. Você conhece o estado do pastor. Você conhece o estado da igreja pelo estado da mulher. Quando você vê uma mulher com olhos pintados, unhas pintadas, ela tem um tipo escriturístico na Bíblia. E você só encontra uma mulher na Bíblia Sagrada que pintou seus olhos e suas unhas. Esta foi Jezabel. Aquela mulher que era fora da linhagem de Israel e que casou-se com Acabe de uma maneira contrária aos princípios de Israel. O resultado daquele casamento foi horrível. E você vê então a igreja casada com o Estado, com o poder político. Quando você vê aquela mulher de olhos pintados e unhas pintadas sendo comida pelos cães. E Jesus disse que quando o sal se torna insípido, fica sendo pisado pelos homens. Ela não tem nenhuma força, poder de Deus. Ela tem poder humano, material, monetário. Por isso que ela é ouvida. Por isso que Acabe atende os desejos do coração dela. Por isso que Herodes atendeu o desejo, o pedido de Herodias, de cortar o pescoço do profeta, porque ele falava a verdade a seu respeito. Pode deixar que nenhum pregador e nenhum crente vai morrer mais por causa disso, porque ninguém mais pode mexer no pecado de uma maneira direta. O espírito da era é totalmente diferente. E nós nos levamos por respeitos humanos, e por isso então ficamos aí assim, como que pregando o evangelho, ganhando as almas para que elas sejam como nós mesmos estamos sendo. Mas então você tem que ver a Bíblia como ela é e tomar os seus tipos como eles são, porque jamais você poderia ver ali a sombra de um elefante e esperar aparecer um homem. Você jamais poderia ver ali a sombra de um homem e esperar aparecer ali um elefante. Então o que você vê na Bíblia como sombra no Velho Testamento, isto se cumpriria em nós. Paulo falou isto em 1 Coríntios capítulo 10. E você encontra que a mulher é o tipo da igreja. E você vai encontrar esta senhora que pintou seus olhos e suas unhas, mas que tinha sede contra o sangue dos filhos de Deus. Tinha sede contra o sangue do profeta de Deus. Porque sempre um profeta de Deus fala aquilo que Deus quer que ele fale. Ele não fala de acordo com a ética humana, a chamada ética cristã. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Assim aconteceu com Elias, assim aconteceu com Micaías, assim aconteceu com João Batista e com todos os profetas. Por que que eles foram mortos? E por que que hoje nós estamos em boa situação? Por que que nas eras passadas os cristãos tiveram que mostrar a Cristo com seu próprio sangue, com suas próprias vidas? E hoje, na era de Laodiceia, o que temos de enfrentar? Satanás
mudou completamente a sua arma, a sua estratégia. Ele não está lançando ninguém na cadeia por causa do nome de Jesus Cristo. Ele não está mandando ninguém para a fogueira, porque ele sabe que isto aí produziria verdadeiros cristãos. Pelo contrário, ele está mandando o povo ler a Bíblia. Ele quer que o povo seja crente, porque ele também crê que Deus existe. Mas o sétimo anjo de Apocalipse, o profeta de Deus, veio justamente para desmascará-lo. Agora você vê por que o mundo religioso não pode amar a mensagem deste profeta. E se o mundo amar esta mensagem, isso mostraria que ela não seria de forma alguma de Deus. Quando nós estamos muito bem com o mundo, é sinal de que não vamos bem com Deus. E Tiago fez essa declaração tão terrível e sem ética, conforme já dissemos. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Mas que coisa terrível, São Tiago, você fazer uma declaração desta, quando o cristianismo é pôr as pessoas em relacionamento de paz e não mexer na ferida um do outro. Isso é ética, isso é amor. Este é um amor falso. Esse é um amor que não corresponde com o amor de um verdadeiro pai. A Bíblia diz que Deus açoita, corrige a quem ele toma por filho. Então, estas cartas são dirigidas à igreja de Jesus Cristo. Estas cartas são dirigidas a filhos de Deus. Você nunca pegaria uma pedra de cascalho e a levaria ao cadinho, ao fogo, tentando fazer dela uma joia. Não. Você nunca levaria uma pedra de cascalho ao lapidador, porque ela não suporta a lapidação como o diamante suporta. Ela não tem constituição para suportar o fogo como o ouro suporta, vindo a um aperfeiçoamento. Por isso que Deus não trata de forma alguma com o mundo da maneira que ele trata com seus filhos, com sua igreja. A Bíblia corrige a esta mulher que tem o Espírito Santo, e ela cora o seu rosto pelo pudor, pela vergonha. Mas não importa o quanto a Bíblia diga e quanto o pregador possa dizer que isto é desonesto diante de Deus, elas sacodem os seus ombros e seguem adiante. Elas não suportam esta lapidação. O cascalho não suporta o fogo. Seria uma estupidez, uma loucura levar uma pedra de cascalho à lapidação. Mas quando se pega o ouro, com confiança o leva ao fogo para tirar as suas escórias. Com confiança, leva aquele diamante ao lapidador. Ele vai lapidá-lo, tirar de si toda a forma incorreta e dar-lhe uma forma de joia, de brilhante. Isto é certo? Assim é que sempre fez e está fazendo Deus com sua igreja. Sua igreja é ouro puro. Sua igreja é diamante puro. Sua igreja suporta as provas, suporta a sã doutrina. Paulo profetizou, dizendo a Timóteo que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens amontoariam doutores para si, que pregariam, ensinariam conforme suas próprias concupiscências. Isto porque eles não suportariam a sã doutrina. Não suportando a sã doutrina, não suportando a correção de Deus, a linha de Deus, para mulheres cristãs, para homens cristãos, amontou ensinadores, pregadores para si,
conforme suas próprias concupiscências, que pregam o Evangelho, que lhes dê alimento espiritual à sua maneira, mas que possam viver também no mundo, que possam também viver satisfazendo a concupiscência da carne. Agora, o que eu quero me referir é isto, que a Bíblia Sagrada, especialmente essas cartas, não são para tais pessoas. Eu creio perfeitamente que estou falando a filhos de Deus, a crentes, porque você não tomaria seu tempo para sintonizar seu receptor na sua cozinha, no seu lar, no seu trabalho, no seu veículo, para ouvir esta mensagem, sem que antes de tudo você tivesse o toque do Espírito Santo, sem que antes de tudo você tivesse fome e sede de justiça e de ouvir a verdade. É certo? Então aqui está a carta de São João, na sua segunda epístola, falando à senhora eleita. Isso ocuparia muito tempo para falar de uma senhora eleita. Mas o Espírito de Deus pode transmitir esta mensagem a seu coração a ponto de você sentir-se nesse instante como esta senhora eleita, integrado neste corpo, e abrir este envelope como se essa carta estivesse endereçada a você com o seu nome, e você abri-la com aquele desejo, com aquela expectativa de dizer: recebi uma carta de São João, recebi uma carta de São Pedro, vou abri-la. O Espírito Santo está abrindo esta carta no seu coração, a ponto de você tornar-se em essa epístola viva, aberta, exposta para os homens. A sua vida prega estas coisas às almas encarceradas hoje. A sua vida mostra para quem foi dirigida a Bíblia Sagrada no tocante aos filhos de Deus, quando ela trata com os filhos de Deus. Agora, quando ela está dando uma cura, isso é para todo mundo. Quando Deus está dando sol e chuva, isso é para todo mundo. Isto é certo, porque Ele derrama chuva e sol para justos e injustos, maus e bons. Mas Ele tem uma coisa que só dá para a sua esposa. Esse é o Espírito Santo. É dar-se de si mesmo. Quando Deus derramou o Espírito Santo na igreja, Ele estava dando-se de si mesmo, derramando-se a si mesmo na igreja. E São Pedro disse que isso é dado somente a quem lhe obedece. E ninguém obedece a não ser pelo próprio Espírito, sem que tenha passado pelo novo nascimento e que venha a ser batizado com este derramamento. Isto é glorioso. Isto é o Espírito Santo fazendo com que a gente penetre nestas coisas profundas. Agora, o profeta de Deus disse: por isso estamos aqui nesse instante, para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. Sim, não há uma só pessoa dos que nesse instante estão me ouvindo que amam a Deus, que não quisera ser como Cristo. Sim, isto é verdade. Eu creio perfeitamente que todas as pessoas que amam a Deus querem de fato ser como Cristo. Sim, se tivéssemos nesse instante aqui uma pergunta, cada um poderia responder por si mesmo. Qual é o desejo de seu coração? Qual é o desejo sublime? Qual é o desejo que envolve a sua alma? O que é que está inspirando os seus desejos? Você sabe nesta hora que é o Espírito Santo de Deus que inspira os seus desejos. Então, você pode responder com segurança qual é o maior desejo que há em seu coração nesse instante, nesse presente momento, quando tantas necessidades envolvem a humanidade. Circunstâncias de todas as formas
atraindo as atenções, e dois espíritos regendo o mundo de uma forma absoluta e total. E lamentavelmente temos que afirmar categoricamente, dois espíritos regendo o mundo chamado cristão: aquisição e sedução. Dois espíritos terríveis, inspirando os desejos dos corações, tomando todo o tempo das mulheres e dos homens. E o mundo tem girado em torno de si mesmo, nesse movimento de rotação e de translação da Terra. O mundo está girando em torno de si mesmo. Isso forma o egoísmo individual. E só se pensa no que é terreno, só se pensa no que é perecível, só se pensa no que se possa vestir, se possa apresentar de uma maneira terrena, física, comer. Que contraste do cristianismo apresentado pela Bíblia Sagrada. Que paradoxo nós encontramos aqui, meus ouvintes. Tenhamos paciência. Oxalá suportasseis um pouco a minha loucura nesse instante. Mas qual é o desejo que tem vindo ao seu coração com preeminência? O doente diz: é minha saúde. Sim, porque você sente a necessidade dela. Tem sentido a sua perda. Oxalá que ninguém dos que estão me ouvindo venha sentir a perda de sua alma tarde demais, porque então você vai ter como alvo principal, desejo principal, a salvação, mas aí tarde demais. É agora, é nesse instante que está o desafio. Qual é o desejo do seu coração? O Espírito de Deus dentro do seu coração, ó filha de Deus, filho de Deus, responde com suas atitudes, com suas maneiras. O meu desejo, Senhor, é estar mais perto de Ti. O meu desejo é que todos os meus motivos e objetivos sejam inspirados pelo Teu Espírito Santo. Eu creio perfeitamente que aquele mesmo Espírito que levou a João tomar a sua caneta e escrever a senhora eleita, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é muito usado para a cura divina, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando toma esta caneta, quando toma um homem, quando toma seu tempo para te dar uma mensagem como esta que você está ouvindo, o ancião, a senhora eleita, o marido fala de coisas íntimas com sua esposa, coisa que ele não pode falar com a esposa de outro. Isto é certo? O profeta de Deus para esta era disse: eu amo a todas as irmãs que estão aqui, mas só uma posso levar para casa. Jesus Cristo ama todo mundo, mas somente sua esposa ele pode levar, porque somente a ela ele pode falar, sussurrar em seus ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus.
Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus nos abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, pequeno céu contigo, eu vá morar, eu vá morar. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme,
faltas vencer. Faze-me